Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gisele Orquidófila. No vídeo de hoje, atendendo a uma pergunta de uma amiga inscrita, eu vou responder para vocês o que são as pintas amarelas nos vegetais, das suas plantas, das suas orquídeas e explicar como detectar a possibilidade, ou seja, o que significa essa manchinha amarelada nos vegetais. Vem comigo. Vários fatores, como por exemplo, essa catleia que está a céu pleno, pode ser por excesso de sol. Se essa mancha preta tiver seca, nesse caso ela já secou, porque inclusive tá com manchinha branca, que eu utilizo fungicida. Eu uso um enxofre Dime, eu passo uma colherinha de café de enxofre Dime para uma colherinha de café de água. Misturo, faço tipo eu chamo de pomadinha. E venho com cotonete e passo até 1 centímetro, um dedo após a borda, na frente e no verso dela. Olha, aqui tá até aparecendo mais. Por quê? Porque se você deixar essa folha queimada, sem passar nenhum tipo de fungicida, ela pode começar a ficar gosmenta, aumentar e proliferar por toda a sua orquídea, tá? E aí o fungo ele é prejudicial, todos esses elementos, tá? Aqui ela também, esse amarelado é uma queimadura. Não sei se o vídeo tá bom pra vocês. Deixa eu tentar colocar foco aqui. Eu já tateei aqui, passei a mão, tá sequinha. Não é o caso de passar a minha pomadinha de enxofre. Esse tipo de amarelado, no caso de uma oncídia, vejam, aqui ele tem uma mancha de sol, ó. Tem até umas pintinhas, mas nada que comprometa a saúde dela, tá? Aqui também, olha, tá vendo? É uma queimadura com a borda preta, mais amarelado em cima do preto. Aqui tá seco. Não passei enxofre, tá tudo bem, eu tô rustificando ela. Ou seja, adaptando ela ao sol pleno. Porque ela ficava no mesmo ambiente que as phalaenopsis. Então é natural que ela dê essas queimadurazinhas, mas sempre observando. Já nessa Catasetum, plantada num toquinho, acoplada nesse vaso de barro com pedra brita, os catacetos têm período de dormência. Nesse caso aqui, ó, peguei até um exemplo aqui para vocês. É um descarte natural, tá? Vi que ela até saiu aqui desse pseudobulbo dela. Ah, Gil, mas o descarte natural, ela tem mancha também? Pode ter manchinha. Se você estiver observando que essa mancha não está aumentando, é natural, tá? Que foi o caso dessa manchinha aqui. Tá vendo? Perfeito. Aqui já é também uma forma que ela demonstra que tem alguma coisa acontecendo. Sol eu não acredito porque desse lado não bate. Mas tem essa queimadurazinha, como eu utilizei a pomadinha de enxofre da Dime. Ele secou e não aumentou mais, tá vendo? Você não precisa retirar essa folhinha, tá bom? E sempre olhar assim de onde saem as folhas, o vegetal, como esse caso aqui, ó. Eu olhei aqui dentro e vi que ela tava com indícios de colchonilha. Eu rapidamente vim aqui e como ela tava muito fechadinha e com as folhas, eu pinguei outra forma de você prevenir. Pinguei extrato de própolis. Olha só, o extrato de própolis secou essas colchonilhas e não aumentou, tá? Não proliferou.
Então ela simplesmente descartou a folha e já tá sequinho, tá bom? Já nesse caso aqui, foi excesso de adubação. Eu tinha preparado a quantidade para uma orquídea maior do que essa e apliquei a adubação orgânica, tá? Não pense vocês que a adubação orgânica não tem prejuízo caso você erre na quantidade, porque tem. Essas manchinhas aqui, eu percebi que depois da adubação apareceram. Então, esse caso aqui é excesso de adubação. Ela costuma ficar manchada, ó. Tá vendo aqui? Ela costuma ficar manchada. Ela costuma ficar assim manchada, ela mancha a folha. Isso é excesso de adubação. Eu controlei e a nova folhinha já está saudável, sem excesso de mancha nem nada. O mesmo para essa mocinha aqui, também Phalaenopsis. Estão vendo? Que ela dá uma manchada, verde claro com verde escuro, excesso de adubação, tá? Pintinhas amarelas. Isso aqui, sem borda preta em volta. Folhas moles, enrugadas, podem ser indícios de desidratação ou excesso de água. No caso dessa moça, ela me mostra que ela estava desidratada. Por quê? Eu tirei ela do substrato mega úmido, que ela estava acostumada, e coloquei no meu substrato só de pedra brita. No último vídeo que eu fiz pra vocês, eu percebi que ela estava desidratada, lembra? Eu até falei, tem que hidratar essa mocinha. Só que ela está com floração. E já é a segunda floração dela. Então, além de ser desidratação, também é essa folha murcha e mole pelo excesso de floração. Ela emana muita energia para conseguir colocar essa dádiva ao mundo. E a energia e a água saem das folhas. Por isso eu coloquei uma camada de esfagno aqui, que é para toda vez que eu regar, eu conseguir concentrar um pouco mais de umidade para ela. Porque só o substrato que eu deixei no fundo, para reter a umidade no fundo e trazer isso para ela, não foi suficiente. Também pinguei extrato de própolis. Não aumentou mais, já sanei esse problema. Ainda nas Phalaenopsis, quando ela apresentar esse tipo de amarelamento, principalmente na última folha do pseudobulbo, aqui ela só tem duas, mas se ela tiver três como essa aqui, do lado de cá, e essa daqui começar a amarelar, é comum. É o descarte natural. E se ela não tiver seca a ponto de cair sozinha, não deve retirar, não deve cortar, porque ela ainda está passando nutrientes para toda a orquídea, tá? No caso das pintadinhas, como eu expliquei para vocês, quais fungicidas, em casos de fungos, quais fungicidas vocês podem usar? Eu gosto de aplicar o extrato de própolis sobre as manchinhas, sobre as pontinhas amarelas. Eu pingo o extrato de própolis nas pontinhas amarelas. Eu gosto muito do enxofre, Jimmy. Gosto muito do cercobim. E tudo vai depender de qual é o tipo da sua mancha amarela, tá? Rega. Para que você evite o amarelamento por excesso de rega, eu inclusive gosto muito desse tipo de plantio. Eu coloco uma camada de esfagno no fundo do vaso, do próprio vaso que ela veio. Encho de brita, mesclo com argila expandida e, se você quiser, um cheirinho de cacos de pinos. Eu não gosto. E planta ela como eu já ensinei para vocês. E por cima, você pode manter uma camada de esfagno, porque toda vez que você molhar essa planta, você vai conseguir não deixar excesso de umidade nas raízes, mas ainda assim manter essa umidade dentro desse ambiente que é o vaso, tá? Vou mostrar outro exemplo para vocês.
semi-hidroponia. Você vai utilizar uma garrafa PET, deixar um reservatório de 2 a 3 dedos, depende do tamanho das raízes, e fura o vasinho daqui para cima, intercalados, enfim, tá? Argila expandida. Quando você plantar ela, as raízes não podem tocar a água de imediato. De imediato. Elas têm que ficar acima da argila que não pega água. Dia sim, dia não, você vai regar até que a orquídea, até que a raiz dela procure a água no fundo. Aí você vai conseguir já ter uma umidade relativa desse ambiente para ela. Assim como essas raízes já alcançaram o reservatório de água. Aqui só tá na pedra brita, aliás, aqui só tá na argila expandida, elas adoram. Essas raízes são aéreas, elas automaticamente captam a luminosidade e a umidade ambiente. Através dessas raízes aéreas é que elas ajudam na fotossíntese dessa linda princesa. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Beijos de luz. Tchau.